Oi, pessoal, tudo certinho? Eu gosto de fazer uma comparação entre o texto e o bordado. Bordar não é fácil, exige dedicação, prática, a costura precisa ser bem feita, as ligações têm que ser bem coordenadas para que nada dê errado. Um texto também é assim. As palavras precisam estar bem alinhadas, os sentidos bem construídos e a costura precisa estar bem estruturada. E uma das características que faz de um texto um bordado bem alinhado é a coerência. Eu sou Andressa Fofonca, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a coerência no texto. Primeiro, precisamos entender o que é ser coerente. Você sabe? Um dos exemplos que uso é o do ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabemos que as pessoas, principalmente as crianças, aprendem muito mais com o exemplo. Sendo assim, a pessoa está sendo incoerente, já que age de uma forma e fala de outra. O seu discurso e suas ações não estão sincronizados. Por isso, coerência, segundo o dicionário Aurélio, é quantidade, estado e atitude de ser coerente. E ainda, harmonia entre as ideias ou acontecimentos. Como disse no início desse vídeo, se no bordar as linhas não estiverem harmonizadas, o seu trabalho não terá sucesso e perderá o conceito de bordado. Eu sei que explicando assim, às vezes, fica difícil compreender. Devido a isso é que vamos ir agora para os slides e você compreenderá melhor na prática. Vamos lá? Oi, eu estou aqui no cantinho da sua tela. Vamos dar uma olhada, como eu disse, nos slides para entender melhor como a coerência funciona e como essa harmonização entre as ideias deve ser bem construída. Para isso, eu trouxe uns exemplos bem interessantes que nós temos no nosso dia a dia, como placas, anúncios e até notícias. É verdade, infelizmente o jornalismo às vezes também comete erros. Claro que as pessoas não são perfeitas, nem todos somos perfeitos, mas às vezes isso acontece. O que de certa forma é ruim, porque erros ou problemas tiram um pouco da nossa credibilidade. Por isso, nós precisamos ter cuidado, porque a nossa mensagem, ela tem influência sobre o leitor, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então é preciso que nós tenhamos atenção na hora de escrever o nosso texto ou de expressar-nos através da comunicação. O primeiro exemplo que eu trouxe para você aqui nos slides, ele é até de certa forma engraçadinho. Alguns vão causar uma certa graça em você, mas são realidade, eles acontecem e eles trazem problemas. Eles fazem com que as pessoas tenham problemas de interpretação. E isso pode se tornar perigoso, complicado. Por isso, dê uma olhada só nessa placa aqui, nesse anúncio aqui, né? Na verdade, é um desenho em uma parede de um comércio. E ali a pessoa escreveu frango assado aos domingos. Ok, até aí não temos problema. Mas olha o desenho logo abaixo. A propaganda é de frango assado, não é? E logo abaixo a imagem de um porco sendo assado. Ficou incoerente, não ficou? Qual é a relação de porco com frango? Não tem, são animais totalmente diferentes, são carnes diferentes, então eles não têm relação. Por isso nós dizemos que aqui tem um exemplo de incoerência, porque o texto, a comunicação não está alinhada, não está harmônica. E aí a pessoa fica confusa. Como assim? É frango ou é porco? O que é que esse comércio está querendo me vender? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu mudar aqui para você. Olha só, agora nós temos um exemplo de notícia, tá? É uma notícia, isso passou na televisão e tem escrito o seguinte, você vai ver ali embaixo na legenda. Polícia fecha a Avenida Paulista nos dois sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Não ficou confuso? Não ficou estranho? A polícia fechou a avenida para impedir que manifestantes fechem a avenida. Ficou uma coisa meio dúbia, né? Meio estranha. Como assim? Eles fecharam para impedir que outros fechem e daí os dois fecharam a avenida? Que coisa doida, né? A incoerência ela nos deixa confusos, por isso nós precisamos ter cuidado com o que nós escrevemos.
Mais um exemplo aqui que você vai ver dentro do jornalismo, mais uma legenda com problemas de incoerência. Protesto contra a morte de um homem terminou em protesto em São Paulo. Como assim, né? Mais uma relação bem confusa. Um protesto terminou em protesto, fizeram um protesto por causa do protesto? Como assim? Que bagunça é essa, né? Que dá ali na língua. Então, para vocês verem que a harmonia da comunicação, ela faz diferença. Então, nós temos que ter cuidado. Outro exemplo, dentro de uma notícia que nós temos aqui. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas. Primeiro que já tem, né, um problema de escrita ali, de ortografia, mas olha só, 2 mortos andavam pelo elevador de 120 toneladas. Peraí, eles não morreram, eles não estão mortos? Como que eles vão andar pelo elevador? Que desabou sobre 2 carros onde estavam as outras 2 vítimas. 2 mortos estavam andando de elevador, mas eles não estão mortos? Muita incoerência, né? Não deu certo, ficou muito confuso. Um outro exemplo que nós temos aqui no vídeo é mais um do jornalismo. Olhem só essa legenda. Crime em Araxá. Casal morto reconheceu o bandido. Opa, como assim? Se o casal já estava morto, como é que eles reconheceram um bandido? Não dá muito certo, né? Então, temos um problema que olha como o texto fica confuso com as incoerências. Deu para você perceber que falta harmonia aqui? Que acontece uma coisa que não tem relação nenhuma com a outra? Isso é falta de coerência, não ser coerente com o que você diz. Então é algo muito simples da gente entender, mas por que será que isso acontece conosco quando escrevemos? Nós vamos ver isso mais para frente. Um outro exemplo, pessoal, bem interessante de uma faixa. 22 alunos entre os 10 primeiros colocados, mas não são 10? Como 22 estão entre os 10? Ficou estranho também, né? Uma informação bem confusa. Então, temos mais um problema de incoerência aí. E aqui uma tirinha do Calvin, que cai muito certo com a frase que eu falei para vocês do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Olha o que acontece aqui. Por que não posso ficar acordado até tarde? Vocês podem? Não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele nunca é justo a meu favor? Então, olha só. Os pais ficam acordados até tarde. Por que o Calvin não pode? Então, olha a questão do exemplo para uma criança, né? A gente vê aqui no exemplo, na questão do Calvin. O exemplo faz diferença para a criança. Bom, vocês, meus pais, fazem isso. Por que eu não posso fazer? Bem, mais um exemplo, então, que a gente tem aqui, que nós vamos poder analisar. Olhem só essa placa aqui, esse outdoor, essa propaganda. As pessoas escreveram o seguinte: não acreditamos em propaganda.com. Como não acreditam em propaganda se estão fazendo uma propaganda? Claro que ficou meio dúbio, mas talvez tenha uma intenção por trás. A gente não sabe, né? A gente não tem noção para saber que talvez pode ser que esses publicitários fizeram isso já para chamar atenção, para fazer as pessoas ficarem, né, imaginando, como assim? Eles não acreditam em propaganda, mas estão fazendo propaganda. Então pode sim ter alguma intenção por trás, claro, mas olhando assim é estranho, né? Não acreditamos em propaganda, mas estamos fazendo propaganda. Está sendo incoerente. Essa placa aqui também muito interessante, olha só, prestem atenção. Aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Mas se é aberto todos os dias, terça-feira tem que abrir também? Como assim descanso semanal na terça-feira? Então, coloquem que é aberto de quarta a segunda, por exemplo, né? Não abre nas terças, daí. Ou só coloca, não abrimos nas terças. Mas aí, aberto todos os dias, descanso semanal na terça, não, ficou confusa essa placa também. Não tem harmonia, não tem relação entre os significados. Isso é ser coerente. Ser coerente é ter relação entre os significados. Eles precisam ter harmonia.
O meu texto ele precisa estar conectado. E para que isso aconteça, os conectivos, as palavras que conectam são muito importantes. Isso nós chamamos de coesão, que é assunto para um vídeo mais à frente também. Mas os conectores fazem diferença. Nós precisamos conectar sentidos e significados. Agora, por que será que a incoerência acontece? Por que as pessoas às vezes são incoerentes se parece algo tão simples? Algo que não tem dificuldade alguma de entender, assim, pelos exemplos que eu dei para você, parece ser algo bem simples, bem fácil, né? Então, por que a incoerência acontece? Bom, existem alguns fatores que fazem com que as pessoas sejam incoerentes e deixem o seu texto confuso, sem harmonia. A primeira delas, a falta de vocabulário. Por quê? Porque a pessoa não tem um conhecimento das palavras, aí ela também não quer ficar, às vezes, só escrevendo ali um pouquinho, ela quer fazer uma coisa grandiosa, ela quer escrever bastante, ela quer chamar a atenção do leitor, só que aí ela acaba fazendo uma confusão porque ela não tem muito vocabulário e ela acaba escrevendo palavras que não têm relação, mas porque às vezes, essa palavra é bonita, aí escreve porque acha que é bonita ou porque ouviu em algum lugar e já ouviu de uma forma que não estava adequada. E aí passa para ali de outra forma que não é adequada também. Então a falta de vocabulário causa isso. Porque eu preciso escrever, eu preciso chamar a atenção de alguma forma do meu leitor, seja numa placa, seja em um texto, seja numa propaganda de televisão. Mas se eu não tenho um vocabulário bem preparado, um conhecimento de palavras, eu acabo só enchendo linguiça, como se fala, né, o ditado, e não chego a lugar nenhum. Eu começo a fazer uma bagunça com as palavras e aí eu posso construir uma incoerência. Outra questão que faz com que eu seja incoerente está na falta de atenção. Às vezes as pessoas escrevem muito rápido, às vezes as pessoas não leem o que elas escreveram ou não pedem para outra pessoa ler. Às vezes, tudo bem, elas não tiveram conhecimento, não tiveram oportunidade de ir até a escola, de ir a algum lugar, mas quem teve pode ser humano, pode ser uma pessoa empática e conversar com ela numa boa e dizer: ó, eu vim aqui te ajudar, quem sabe a gente faz isso, arruma isso aqui, vai ficar muito boa a sua placa. Então, para poder dar uma ajuda para algumas pessoas também, claro que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, mas tem muitas pessoas que têm acesso à escola e continuam escrevendo coisas incoerentes. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, às vezes é uma falta de atenção porque alguns alunos, algumas pessoas querem escrever bem rápido o texto e terminar logo, e aí não leem de novo para ver se as ideias se encaixam, se o quebra-cabeça se encaixa, né? Um texto, além da ideia do bordado, ele também é um quebra-cabeça, eu preciso encaixar as peças. Se as peças não se encaixarem, o quebra-cabeça não se forma. E aí fica totalmente sem nexo, né? Não tem ideia nenhuma ali. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Outra questão do porquê acontece a incoerência é a falta de conectivos. Como eu falei, existem palavras dentro da língua portuguesa que me ajudam a ligar os pontos, a costurar o texto, a montar o quebra-cabeça. E essas palavras são conhecidas como conectivos, que nós chamamos às vezes também de coesão. E fazer essas ligações não é fácil para muitas pessoas. Em função, como eu disse, de vocabulário, que a pessoa tem que conhecer os conectivos para poder lançar mão deles. E também, às vezes, porque a pessoa não sabe como usar os conectivos. Ela não foi ensinada a como usar. Por isso que eu falo da questão de decorar, né? Que às vezes decorar pode ser um problema, porque a pessoa não tem costume de escrever através de significados, de sentidos, só do decorar, e na hora de passar para o texto ela não consegue usar esses significados, porque ela aprendeu tudo muito decoradinho. Então ela não vai conseguir entender como isso se usa, como são usados esses conectivos no texto, isso é um problema. Então, nós precisamos ter o conhecimento dos conectivos porque eles vão ligar os sentidos, vão ligar os significados, e aí eu não vou
tá fazendo algumas questões de incoerência, né? Estar criando alguma incoerência no meu texto. Outro ponto interessante do porquê a coerência acontece é a falta de conhecimento de mundo. Muitas vezes nós não temos conhecimentos gerais. Por quê? Na escola, nós aprendemos português, matemática, ciências, nós aprendemos história, geografia, sociologia, filosofia, várias matérias, educação física, artes. E todo esse conhecimento é muito importante, é essencial para que nós possamos ser bons escritores. Porque quem tem conhecimento sabe o que falar e quem não tem já vai passar mais dificuldade para conseguir produzir o seu conteúdo. Então, por isso, nós precisamos de conhecimento de mundo, nós precisamos saber o que acontece ao nosso redor. Por mais que as pessoas, geralmente os alunos questionam muito, professora, onde que eu vou usar isso? Como que eu vou usar isso? Você vai usar isso porque na hora de escrever você precisa ter conhecimento geral, você precisa saber do que acontece à sua volta, precisa ter informação. E quando você não tem informação, você tenta enrolar o texto. Como eu disse, encher o texto de qualquer coisa, de qualquer argumento simples, que às vezes não tem ligação uma coisa com a outra, e aí você cria incoerências. Por isso, é necessário que você tenha essas 4 questões: vocabulário, atenção, os conectivos e o conhecimento de mundo. Assim, você evitará escrever incoerências no seu texto. E claro, né? Na sua vida, no seu dia a dia, porque é como a frase diz, né? Não tem como eu dizer para uma pessoa não fazer uma coisa que eu faço. O meu exemplo, ele reflete muito mais do que a minha fala. Então eu preciso ter cuidado não só na escrita, mas também nas minhas ações. Tudo pode gerar incoerências. Por isso, tenha cuidado no seu texto para não ser incoerente. Tenha cuidado na sua comunicação para não ser incoerente. Nós temos diversos exemplos, diversos casos de autoridades sendo incoerentes na sua fala, falando coisas porque não têm conhecimento, às vezes, de mundo, não sabem bem o que falar na hora ou não sabem se posicionar bem em público e acabam falhando, criando incoerências. Isso é muito ruim, isso tira a credibilidade de nós como seres humanos, né? Principalmente em pessoas que às vezes confiam na gente. Por isso nós precisamos ter cuidado, seja em qualquer momento, com aquilo que nós comunicamos, seja através de textos ou seja através de expressões faladas. Bom, vamos voltar agora para a nossa tela principal para que possamos encerrar o nosso vídeo, né? Possamos comentar um pouquinho sobre as conclusões que tiramos dessa aula. Portanto, suas ideias precisam ter harmonia, precisam combinar, caso contrário, elas ficarão sem nexo, sem relação e o seu texto ficará muito confuso. Analisamos vários exemplos de incoerência que aparecem em nosso cotidiano. Por mais que o conceito seja simples, ainda erramos a costura e deixamos a nossa comunicação confusa. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender que coerência é parte essencial para que consigamos passar uma mensagem e não sermos mal compreendidos. Se eu te ajudei, deixa aqui embaixo teu comentário ou teu feedback. Sugestões são bem-vindas. Quer conhecer mais sobre a língua portuguesa e ficar conectado no meu conteúdo? Me siga nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Gostou do tema de hoje? Deixa teu certinho, compartilha, badala o sininho e te inscreve. Até!